E aí, quais são os principais fatores que interferem na fermentação da massa de pizza? Ou de qualquer massa fermentada? Bem, os principais fatores, tá? Tem um monte de fatores que podem influenciar, mas os principais fatores mesmo, assim, campeões disparados são quantidade do que você está usando como fermento. Então pode ser o seu levain, pode ser o fermento seco, pode ser o fermento o que seja que você vai colocar o fresco, não importa. Desculpa. A quantidade que você colocar vai influenciar na fermentação. Mais quantidade, mais rápido vai fermentar. Segunda coisa que vai influenciar na fermentação, a temperatura. Quanto mais quente, mais rápido fermenta. Conforme a temperatura vai baixando, vai fermentando devagar. Se a temperatura estiver extremamente baixa, meu amigo, minha amiga, a fermentação vai ficar praticamente parada. Se congelar, não fermenta. Congelou, travou tudo, o fermento já fica sem ter o que fazer, parou de vez, tá? Ele fica travadão. E o outro fator é o tempo. O tempo, ele acaba sendo controlado pelos demais. A questão é que todos eles se relacionam. Quantidade de fermento, temperatura e tempo. Todos eles estão se relacionando para você ter a sua taxa de fermentação. Esses são os grandes principais. Mestre, eu li que a quantidade de sal na massa interfere na fermentação. Interfere sim. A quantidade de açúcar interfere na fermentação. Interfere também. A quantidade de água interfere na fermentação. Sim, interfere também. O tipo de farinha interfere na fermentação. É verdade, interfere também. O tempo que a massa ficou batendo interfere na fermentação. A temperatura que ela saiu da maceira interfere na fermentação. Interfere. Tudo isso interfere na fermentação, mas os principais são tempo, quantidade de fermento e temperatura. Agora vamos falar de temperatura. A temperatura que importa não é a temperatura do ambiente, é a temperatura da massa. Então, se eu pego uma massa e bato com água na temperatura ambiente num dia que está 30 graus, a minha massa vai sair da maceira provavelmente a 30 graus, ela vai se manter durante todo o tempo provavelmente a 30 graus, ela vai virar bolinha a 30 graus, ela vai fermentar a 30 graus, porque ela ficou tudo a 30 graus. Agora, se eu pego gelo raspado e bato a minha massa, tiro ela da maceira a 15, 16 graus e faço as bolinhas, e enquanto eu estou fazendo a bolinha, ela está começando a chegar perto dos 30 graus, mas ela não chegou ainda, dá para sentir na mão que ela está gelada. Quando eu ponho ela para descansar, ela ainda não chegou nos 30 graus ainda. E quando ela for realmente começar a fermentar, vai ser bem depois do que a primeira que estava a 30 graus desde o começo. Já pegou um macete aí, né? Ah, mestre, já sei, quando eu for bater duas massas, eu posso pôr a mesma quantidade de fermento. Uma eu bato com água ambiente, a outra eu bato com raspas de gelo para ela sair super gelada, ela vai atrasar a fermentação, eu uso ela mais tarde. Exatamente, dá para fazer isso sim. Mesmo sendo a mesma temperatura do dia, quem manda no fermento é a massa, porque o planeta dele, o universo dele é a massa dele. Nesse exato momento na Lua deve estar uns 200 graus negativos ou uns 200 positivos, porque a temperatura da Lua oscila loucamente. Mas aqui na Terra, onde eu estou, não me influencia em nada. O meu lugar, onde tem que medir a temperatura, é onde eu estou aqui no planeta Terra, não é lá na Lua. E o planeta Terra do fermento é a massa. E o que a gente é pro fermento em redor? A gente é a Lua. É o que está longe dele, ele não sabe nem do que se trata, tá? Então, você tem lá a sua massa, bateu a massa, como é que eu controlo a fermentação? Eu tenho que ter um tempo que eu quero usar essa massa. Mestre, eu quero usar a minha massa em 2 horas, beleza. Tá um calor miserável, menos fermento. Tá um frio miserável, mais fermento. E eu vou usar ela em 2 horas. Mestre, eu quero usar a minha massa em 4 horas. Tá um calor miserável, bem menos fermento, porque como vai ter mais tempo, eu tenho que ter bem menos fermento. Tá um frio miserável, bem mais fermento, porque tem o tempo ali para ser atingido. Para eu poder fazer a minha massa, por exemplo, em 4 horas, em 8 horas. Para você ter uma ideia, algumas receitas de longa fermentação, a gente coloca 1 grama de fermento fresco por quilo, o que daria 10 gramas de fermento fresco em 10 quilos de massa. Massa que não vai açúcar, que o açúcar também acelera a fermentação, massa que não vai açúcar. E ela fica ao ambiente por 6 horas, depois fica na geladeira por 24 horas e depois ela é tirada 2 horas antes de usar e vai sendo usada com 2 a 4 horas. Nadinha de fermento.
Na curta fermentação, dependendo do caso, a gente em 10 quilos de massa, a gente coloca 100, 150, 200 gramas de fermento fresco. Eu já vi receita de curta fermentação que usa 500 gramas de fermento fresco num frio miserável do sul do país, porque o único jeito da massa poder partir é tacar ali fermento, bater muito bem na maceira e ter todo o cuidado para estar com o ambiente da pizzaria mais aquecido, com o forno ligado, porque naquele frio lascado a massa não quer fermentar de jeito nenhum. Então veja, as variáveis que vão controlar a massa são o tempo que eu vou usar a massa, quanto tempo eu tenho disponível. Nesse tempo disponível eu calculo quanto fermento que eu vou colocar, seja ele comercial, seja levain, seja o que seja, e qual é a temperatura que essa massa vai esperar, tá? É por isso que a gente acaba se habituando a fazer fermentação longa. Na fermentação longa direta em temperatura controlada, por exemplo, eu tenho uma geladeira a 10 graus. Como é que está a temperatura? Já está controlada lá, a temperatura da minha geladeira é sempre 10 graus. Quanto que eu coloco de fermento? Por exemplo, eu coloco 2 gramas de fermento fresco, 3 gramas de fermento fresco por quilo. Bato a massa, faço a bolinha, ponho na geladeira. E quando é que eu vou usar? Quando eu ver que está boa. Eu vou abastecendo a minha geladeira e vou observando o tempo que eu vejo que ela está boa. Nessa configuração de 10 graus de geladeira, 3 gramas de fermento fresco, ela ficando direto na geladeira a 10 graus, em geral, com 24 a 36 horas ela está boa para usar, dependendo de um monte de fatores, claro, mas supondo, com 1 dia e meio, 36 horas ela já está boa para usar, eu vou tirando da geladeira e vou usando. E se eu não usar? Como ela está fermentando muito lentamente, às vezes ela fica na geladeira 1 dia e meio e pode ser usada por mais 1 dia e meio, desde que eu mantenha ela sempre geladinha. Eu vou controlando a minha fermentação, mantendo a temperatura baixa, o meu relógio bem longo e a minha quantidade de fermento bem baixinha. Essas são as principais variáveis que vão influenciar na fermentação. Quando você se torna um fermentador mais avançado, mais hardcore, e se você quiser pesquisar, você vai ver que a receita vai influenciar, as proporções dos ingredientes da receita entre si vão influenciar. Por exemplo, mais sal junto com mais açúcar, o açúcar meio que neutraliza o efeito do excesso de sal. E se eu tenho menos sal com menos açúcar, a mesma coisa. Nos dois casos, eu consigo fazer com que a fermentação não varie tanto em relação ao estado anterior. A quantidade de água na receita, em geral, um pouco mais de água faz a massa responder melhor à fermentação do que uma massa um pouco mais seca. O pH, se eu controlo o pH da minha água ou se eu coloco qualquer coisa na minha massa que faz com que ela fique um pouco mais ácida, como colocar cerveja, água com gás ou qualquer coisa assim, ou se eu deixo a minha massa um pouco mais alcalina, por exemplo, colocando leite, colocando ovos ou colocando bicarbonato ou qualquer outra coisa assim, porque tem 1 milhão de receitas nesse planeta, né? Cada uma dessas coisas vão influenciar a massa de modo a favorecer ou desfavorecer a fermentação conforme o contexto, tá? Fica aí só de curiosidade para você, não vou abordar esse assunto em profundidade agora, mas espero que eu tenha te ajudado. Siga aí as dicas do canal, são mais de 300 vídeos no canal do YouTube, mais um monte de dicas no Facebook, fotos no Instagram e todo esse trabalho maravilhoso que eu tenho feito de consultoria dentro do Brasil, fora do Brasil, com os vídeos da ida aí para Itália, para Suíça, para um monte de coisa aí que a gente já fez. Muito legal o teu trabalho, atendendo o cliente sempre que a gente tem disponibilidade. É um prazer poder compartilhar o conhecimento com o pessoal e espero que os outros vídeos do canal também sejam muito úteis para você. Um grande abraço.